Ó, já vou começar com um assunto nada delicado. Hum. Uma vez, acho que foi até o Michael Kister que postou sobre isso, ele fez um react Uhum. falando de IML. Ele falou lá no vídeo que Uhum. tinha uma galera que meio que era uma gangue do IML, Aham. que eles iam, tipo, no IML, o sonho da vida deles era transar com cadáver. Ah, necrofilia? Isso, e tinha uns caras que Uhum. eles queriam, porque queriam transar com cadáver. Tem isso mesmo? Acontece. Acontece. E tem pessoas até que, tipo, trabalham dentro, que são profissionais da área, que fazem na hora do plantão, na hora do Mas trabalho. como que é pra trabalhar no IML? Você dá um currículo pra alguém? É um concurso Então, público? tem várias áreas dentro do ML. Você pode ser auxiliar de necropsia, você pode ser tanatopraxista, que é o meu caso, você pode ser legista, você pode ser o agente funerário. Tem várias áreas, assim. E aí, para cada área, tem uma especialização diferente. Por exemplo, para ser legista, você precisa ter o curso superior de medicina, né? Porque você vai ser um médico. Então, você vai dar a causa da morte para aquela pessoa, para aquela vítima. Você vai mostrar onde está o ferimento, por que foi causado. Então, tudo isso você é o responsável para passar para a polícia, sabe? Então é uma coisa que tem que passar pela área da medicina e tudo mais. Pra ser tanatopraxista, que é o meu caso, uma coisa que a galera também me pergunta muito assim no TikTok, como que faz pra ser assim? Você faz curso técnico. Você se forma em cursos técnicos. Aí tem cursos técnicos online, tem cursos técnicos presenciais. O que eu fiz foi, eu fiz um online e depois eu fiz um presencial. E nesse presencial eu já fui, tipo, direto pra estágio dentro do laboratório, assim. Já comecei a receber os corpos, já comecei a botar a mão na massa, assim. E aí você vai pegando experiência, passando pelas aulas, depois você recebe o certificado. E aí, com esse certificado, você pode ir aplicando pros laboratórios, assim, e ir trabalhando, sabe? É mais fácil, sabe? Do que a área legista, assim. Entendi. Não é tanto tempo, Não não é exige tanto muita tempo. coisa E assim, o de legista. formação. O legista recebe os corpos primeiro do que a gente, horas antes. Vê lá, examina, dá a causa da morte, passa pra polícia e o corpo vem pra gente. Aí a gente prepara, hidrata todo o corpo e monta pro velório, né? São uns passinhos assim. E no processo, onde que entra o cara que é uma patologia isso, né? Uhum. O cara que, enfim, pratica necrofilia, ele entra. Então, Ele faz o quê, exatamente? necrofilia é basicamente você transar com corpos depois da vida. É um fetiche que você tem, uma doença, né, que você tem de ter prazer com pessoas mortas. Então, assim, normalmente dentro dos laboratórios. Ai, é horrível falar disso, mas, tipo assim, os caras realmente param de trabalhar e abrem lá o cadáver e fazem o que tem que fazer, sabe? Bizarro, assim. Tem um caso, inclusive. Eu nunca cheguei a contar esse caso porque eu não tinha nomes, datas e tudo mais. Eu sempre gosto de contar bem detalhado, assim. Mas eu li que. Isso não foi no Brasil também. Um cara que era legista, trabalhava no hospital, recebia os corpos. Ele trabalhava, fazia o plantão, voltava pra casa pra dormir com a mulher dele, ele tinha uma esposa. E aí, quando ele tinha relações com a esposa dele, era um pouco estranho porque ela sempre sentia depois alguma coisa, assim. Ela começou a sentir muito incômodo nas partes íntimas, ela começou a sentir muita coceira, assim, tipo, tava acontecendo alguma coisa, sabe? E então ela começou a ir no ginecologista. E aí, no ginecologista, pediram pra ela fazer os exames e tudo mais de saúde. E aí descobriram que ela tava com uma bactéria de cadáver dentro dela. De resquício de bactéria que só um cadáver tem. Era uma bactéria específica lá. Que os cadáveres produzem depois que começa a decomposição do corpo, né? Meu Deus. E aí ela falou, mas como assim? Tipo assim, como? Como que isso vai ter dentro de mim? Tipo, ela achou que ela era um caso, assim, aleatório. Aí a polícia começou a entrar dentro do caso, investigação vai, investigação vem, e interrogaram ele, né? Aí pediram também pra ele fazer os exames. E aí foi aí que a polícia descobre que ele fazia sexo com os cadáveres no hospital, sem proteção alguma, né? E aí depois chegava em casa e fazia com a mulher dele. Então, tipo, Passava a doença pra esposa. passava doença pra esposa. Uhum. E ela teve que fazer vários exames, assim, tipo, passar por vários processos e tomar vários medicamentos, assim, porque foi uma infecção grave, sabe? Porque é uma bactéria que dá só na decomposição do corpo, sabe? E aí, eu não sei, eu não lembro se ele foi preso, se ele não foi, tipo, não tinha detalhes assim, sabe? Mas eu achei bizarro quando eu vi isso. E realmente acontece mesmo. Infelizmente, realmente acontece. Bizarro. Nível Muito, total. muito. Mas assim, só pra fechar esse assunto. O cara vai lá e fez o sexo com o cadáver. Uhum. Chegou lá, aí a polícia.
pegou em flagrante, ele é condenado por quê? Se a polícia pega em flagrante, Não, por que no sentido assim? Pelo Tem qual um- crime? necrofilia. Tá no Código Penal. Tá no Código Penal? Uhum, Quantos anos, sei lá? Se eu não me engano, começa de 4 até 8, eu acho. Mas pode aumentar também. Porque depende, né? Você pode ter só... Por exemplo, no caso dele. Ele não só fez a necrofilia. Ele também passou pra mulher dele. Ele também ocultou. Aí tem várias variantes, entendeu? É bom colocar umas câmeras lá, né? No trabalho. Sempre tem, nos laboratórios, sempre é pra ter câmera, né? Tipo assim, é o certo. Até porque se você fica num plantão trabalhando sozinho, você precisa ter, tipo, alguém te cuidando ali pra ver se você tá trabalhando certo, né? Se você tá fazendo, tem que fazer. Tem que ter um controle, assim. Então, o certo é ter, né? Em todos os hospitais, todos os laboratórios, IMLs, enfim. É o certo, porque tem IML que é insalubre. Tem? Tem IML que, tipo, eu entro e... Ai, é bizarro. Tem corpo empilhado um em cima do outro. E sujeira. E os corpos não são bem tratados, assim, sabe? Que não tem vigilância sanitária, né? Vigilância, assim, tipo, da polícia. Não tem, sabe? É bizarro, bizarro. É muito triste, né? Porque Deve rolar você de não tudo, tá... então. Oh, rola de tudo, rola de tudo. É muito triste, assim. Imagina você perder um ente querido e você depois descobrir que ele foi tratado dessa forma, sabe? Desde o abuso até não ser cuidado direito, sabe? Até ser levado pro velório, assim. É que aqui no Brasil, não sei se é o caso especificamente, Uhum. mas tem gente que quando morre, às vezes as pessoas ficam felizes, né? Tem. Não é todo mundo que fica triste. Parente pode ficar abalado, mas tem muita Uhum. gente que comemora ali, né? Quando tem sempre algum caso assim que é mais midiático, tipo Aham. do Lázaro. Sim. Quando ele morreu, teve gente soltando fogos. Ah, claro, Gente né? que sequestra ônibus, por exemplo, de atirador, sabe? Não, que entra em sim. escola. É por isso também que tem muita galera que passa um certo pano pro Pedrinho Matador, por exemplo. Porque diziam que ele era um serial killer justiceiro. Você conhece? O caso do Pedrinho Matador eu conheço. Sim, que ele só assassinava estupradores, assassinos de criança e tudo mais. Então tem muita galera que passa pano justamente por esses motivos. Porque ele foi justiceiro, ele fez uma coisa que revoltou todo mundo, tipo o Lázaro. O Lázaro matou não sei quantas pessoas nas chácaras lá. Então quando ele morreu foi um alívio para as pessoas, não tantas que moravam lá na região que ele estava se escondendo, tanto o Brasil inteiro, né, que sofria de medo e tudo mais. Então dá um certo alívio mesmo, assim, né? Porque você pode ser uma vítima, né? Uhum. Então... No caso do Pedrinho Matador, ele matou esse tanto de gente mesmo? Mais de 100? Sim, ele disse que sim. Não, dizer uma coisa, né? Mas é que o Pedrinho, assim, ele sempre foi muito... Ele sempre foi muito gente como o povo, assim, sabe? Ele sempre foi muito povão. Então, depois que ele foi solto, dos anos que ele cumpriu na prisão, que ele cumpriu todos, lá em Mogi das Cruzes, que era onde ele morava antes de ser assassinado, as pessoas iam entrevistar ele. E nas entrevistas ele falava tudo, mas ele, tipo assim, você pode perguntar qualquer coisa, eu vou responder. Então, você matou isso? Matei. E foi como? Foi assim, 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 assim. Tipo, ele não tinha filtro, sabe? Então, eu acho que nessa questão, quando ele fala que ele matou 70, 80, 100 pessoas, eu não duvido realmente. Porque ele era tão sem filtro que ele não tinha medo de falar, sabe? É verdade que ele pegou o maníaco do parque lá na prisão e deu uma Olha, eu não tenho certeza. castigada nele? Não sei, Então. não sei como é que eu posso falar isso sem acabar com a live. Então, eu não tenho certeza disso. Porque o Francisco de Assis, o maníaco do parque, ele vai ser solto agora de 2028, né? E a galera já tá, tipo, voltando todo o caso pra mídia, porque lançou o filme agora também, da Prime Video. Até porque, se ele voltar pra São Paulo, a galera toda já tá assim, né? Só que tem muita gente que diz, se o Pedrinho Matador estivesse vivo, o Pedrinho Matador já ia dar um jeito, sabe? Só que isso da cadeia, não sei se é real, não. O que consta, não sei, na verdade. O que consta é o seguinte, que o Pedrinho Matador pegou um dia lá que eles estavam, inclusive, na mesma ala lá da prisão. Aham. E lá no centro de detenção, ele foi... Teve um momento lá que eles ficaram, tipo, soltos. E o Pedrinho Matador entrou na cela dele, né? Fechou lá a cela pra ele não fugir. Deixou o cara de 4 e começou a estuprar ele lá dentro. Eu não sei se é verdade. Não sei, tá? Pode ser, mas eu não sei. Nunca vi isso.